Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a Suneli Zanotelli, ela que é candidata a vereadora em Chapecó pelo PL, para se apresentar à nossa audiência e também divulgar suas ideias e propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Sempre lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de 20 minutos para expor as suas ideias, e também é importante ressaltar que o tempo começa a ser contado a partir do momento que eu realizo a primeira pergunta. Suneli, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Gabriel, bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço, estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você nesse momento. Suneli, para começarmos este bate-papo, gostaria que a senhora contasse para a nossa audiência um pouco mais da sua vida profissional, a atuação na vida pública e também agora na política. Então, eu tenho 57 anos. Então, comecei a trabalhar aos 14 anos, já fiz muita coisa. Mas a maior parte do meu trabalho sempre foi no comércio. Apesar de que eu tive um trabalho muito interessante, que foi durante 25 anos numa instituição de caridade. Que esse eu considero que foi o trabalho que eu mais estive feliz na minha vida. Era um trabalho com famílias carentes, onde nós cuidávamos de 50 famílias. Então é um trabalho que eu levo para a minha vida como aprendizado. Se eu sou o que eu sou hoje, foi devido ao aprendizado que eu tive nessa instituição. Suneli, pode falar um pouco mais, então, como que funcionava o trabalho e de que forma eram ajudadas? Vai ser um prazer falar, eu adoro famílias. falar sobre esse assunto. Fica à vontade. Funcionava assim, a mãe chegava até a instituição e fazia um cadastro. Esse cadastro, a gente ia visitar a casa da família, para ver se realmente era a situação como ela contava. E a partir daquele dia, ela passava a frequentar a instituição uma vez por semana, ela e os filhos, que não estudassem naquele período. E nessa instituição, não somente elas chegavam lá e passavam uma tarde, depois iam para casa e levavam alimentos e comida e roupas. Não, elas iam lá para aprender uma atividade. Então as mães aprendiam a fazer crochê, a tricô, a fazer tapete. E, enquanto isso, as crianças que iam junto, eu cuidava delas. Essa era a minha função. Então eu pegava em torno de 20 a 30 crianças todas as terças-feiras, da 1 até as 6 da tarde, e colocava-las numa salinha e ali nós fazíamos várias atividades. A gente desenhava, pintava, se tivesse dias bonitos a gente ia para a pracinha. Eu conversava muito. O meu trabalho, na verdade, consistia em conversar com as crianças, para saber quais eram os problemas e as necessidades que eles tinham. E aí, sabendo disso, eu conseguia passar para a coordenadora o que estava acontecendo, às vezes dentro de casa, que muitas vezes as crianças não falam, mas se você cutucar, elas conseguem se abrir. E a gente procurava resolver. Um exemplo, criança com um problema no dentinho. Nós conseguimos, através de dentistas voluntários, a gente levava a criança e a criança era atendida. Crianças com problemas psicológicos. Sempre tinha um anjo da guarda, um psicólogo que trabalhava com nós para ajudar. E no final do dia, essas mães, elas recebiam uma cesta de alimentos e também, se fosse necessário roupa, calçado, a gente conseguia, porque nós recebíamos muita doação. Então a gente conseguia doar também para essas famílias. Então elas se sentiam valorizadas porque elas não iam lá somente pegar a comida. Elas iam lá para aprender uma profissão. Então nós não cuidávamos somente daquele dia. A gente se preocupava muito com o que estava acontecendo em casa. Então era um trabalho assim grande. Parece pequenininho, mas não é. São 50 famílias e cada família em torno de 2 a 3 filhos. Então, te digo que foram os 25 anos mais felizes da minha vida, porque foi lá que eu aprendi o que é a vida. Foi lá que eu aprendi o que é ter paciência. Foi lá que eu aprendi o que é doação. Então, eu devo muito a esse lugar e eu sou muito grata e eu nunca vou esquecê-los. Eu só parei agora, na pandemia, porque eu tive que mudar de emprego e o meu emprego não me permite eu sair na terça-feira, porque lá é nas terças do trabalho. Mas eu tenho esperança de um dia voltar, porque eu fui muito feliz lá. E Suneli, agora, um novo desafio na sua vida pública, como candidata a vereadora aqui na capital do Oeste.
por que então decidiu pôr o nome à disposição do seu partido, o PL, como candidata agora nas eleições municipais? Eu vou contar para você. Foi 2 momentos na minha vida. 2016, quando eu vi pela primeira vez aquele galego de olhos azuis sentado no chão do aeroporto, conversando com as pessoas de jeans e camiseta, me chamou muita atenção. E aí me disseram, não, ele é deputado federal. Eu disse, nossa, mas a gente via assim os deputados, senadores, o presidente tão distantes de nós, sempre de terno e gravata, pareciam pessoas que não eram acessíveis. E eu comecei a acompanhá-lo. Eu vi ele viajando pelo país, ouvindo as pessoas. Eu passei a me interessar e passei a ver as ideias dele. Então o Bolsonaro despertou em mim um sentimento de patriotismo que eu não sabia que eu tinha. O Bolsonaro despertou em mim um amor pelo Brasil, um orgulho de colocar a camiseta amarela de novo e sair nas ruas, não necessariamente nos jogos. Então ali foi um ponto assim que para mim foi o crucial. E teve outro momento também, que esse eu acho que foi o que mais me marcou e a história é um pouco engraçada. 2018, 25 de março de 2018. Quem lembra dessa data? Foi o dia em que o Lula veio para Chapecó para fazer um comício. Muitos vão lembrar daquele dia. Foi um dia tenso, porque teve muita briga na praça. Eu lembro assim que chovia muito e o Lula estava no palco, o pessoal da esquerda na frente, a polícia fazendo um cordão e o pessoal da direita atrás. Então, quando a gente olhava para o alto, era uma chuva de pedras vindo da esquerda e ovos vindo da direita. Aquela cena ficou gravada na minha mente e eu estava lá. Eu estava participando do ato, porque nós não queríamos que ele falasse. Então, aquele dia eu senti, sabe quando você se sente um soldado, que você está numa guerra, e se tiver que ir para o campo de batalha para brigar, você vai. E eu me senti assim aquele dia. Então, esses 2 momentos foram assim, muito importantes e decisivos para mim me interessar por política. E a partir daquele dia eu passei a ler, eu passei a estudar, a acompanhar. Aí eu descobri assim que eu era uma direita raiz de verdade. Sabe aquela pessoa que defende princípios? E o PL é assim. O PL é um partido que é contra o aborto. O PL é um partido que defende a família. O PL é um partido que quer a união das pessoas. O PL é um partido que é limpo. Que o nosso presidente chegou para nós no dia que a gente foi escolhido e disse: gente, façam a campanha limpa, façam ela bonita, sejam vocês mesmos. E isso para mim bastou. E é assim que eu quero ser. Comecei no dia 16 do mês passado e quero ir até o último dia fazendo uma campanha limpa. Eu quero que as pessoas conheçam a Suneli, o que ela é, o que ela foi e o que ela quer fazer. Suneli, a senhora falou alguns princípios, né, do seu partido, o PL, e nesse atual momento de campanha eleitoral, também, a senhora também falou algumas das suas bandeiras. O que está sendo discutido, então, com a população de Chapecó? Quais serão as suas prioridades? Tem algumas propostas já, projetos em mente? Conta pra gente. Eu vou te fazer uma pergunta e vou responder. Eu vou perguntar e vou responder. Gabriel, o que é que um ser humano precisa ter para estar feliz? E eu vou te responder: saúde. Então a minha pauta principal é a saúde. Eu quero saber, se eu for eleita vereadora, eu quero saber como é que estão os hospitais, como estão as UPAs, os postos de saúde, a Secretaria de Saúde, como é que estão os agendamentos. Nós temos médicos suficientes, remédio, como é que estão os prédios onde abriga essas pessoas. Então eu penso que se o homem e a mulher tiver saúde, ele consegue trabalhar bem, ele consegue viver bem em sociedade. Então a minha pauta principal é a saúde. E logo em seguida vem a educação, que é tão importante quanto. Eu quero saber como é que estão as escolas públicas, como é que estão as nossas crianças e os nossos mestres, professores, que na minha concepção, o professor, ele é a pessoa mais importante que existe, é a profissão mais importante. Será que nossos professores estão sendo valorizados? Eu me preocupo muito com isso. Eu fiz magistério há muitos anos atrás. Eu cheguei a lecionar uma temporada. E como eu te disse, eu trabalhei 25 anos com crianças carentes. Eu tenho uma bagagem do que é trabalhar com crianças. E é muito difícil, o professor sofre.
o professor envelhece antes. Então eu quero muito saber o que está acontecendo nas escolas públicas de Chapecó. Então são 2 pautas muito importantes. E candidata, na sua concepção, qual que é a atribuição de um vereador em um município, considerando o porte de Chapecó, que cresce aí anualmente nas mais diversas áreas e como consequência também traz diferentes problemas nos mais variados setores. Qual que é o papel, como que a senhora atribui? Então, a função de um vereador é cuidar do povo e da cidade. A função do vereador é fiscalizar as atividades do prefeito e também saber onde é que o dinheiro público está sendo investido. Então eu penso que um vereador é um funcionário da população. Ele não é ninguém especial. Ele foi contratado durante 4 anos para exercer uma atividade. E a função dele é trabalhar pela cidade. Eu penso que um vereador, ele não deve se candidatar pensando no salário, pensando no status. Eu acho que se ele se candidatou e ele quer ganhar, ele precisa pensar na população. É um trabalho assim que tem que ser feito com o coração. É assim que eu penso. Eu não tenho muita experiência. É a minha primeira candidatura. Então eu penso assim que hoje eu estou colocando mais meu coração na campanha. Suneli, a senhora falou dessa questão da primeira candidatura. Como está sendo esse processo de campanha? Era aquilo que a senhora esperava mesmo? Em algum momento, talvez não tenha receio de se decepcionar com a política? Como que está sendo? As perguntas eu faço para os candidatos e candidatas que vão disputar pela primeira vez. Conta pra gente, então, como que está esse atual momento da sua vida. Eu conto para ti. Quando eu entrei, eu tinha dúvidas. Eu não sabia se eu ia dar conta, eu achei que eu não tinha capacidade. Mas aos poucos, eu fui vendo que não é tão difícil. Entende? Nós estamos sendo muito bem recebidos. O PL está sendo muito bem recebido na cidade. Eu vou te contar que em nenhum momento desses dias todos de campanha eu sofri alguma agressão, alguém me falou alguma coisa ruim. E eu vou falar uma coisa que talvez você vai achar engraçado, mas eu não estou preocupada com a chegada. Eu estou aproveitando a viagem. Esse momento que eu estou candidata, eu estou aproveitando cada segundo, eu estou aprendendo. Não importa se eu não me eleger, eu não vou ficar triste, porque está sendo tão importante esses dias de campanha para o meu aprendizado, para a minha vida, que eu nunca vou esquecer. Eu agradeço cada segundo pelo convite do meu amigo. Para mim foi incrível, está sendo incrível. Suneli, para fecharmos esta conversa, antes também das considerações finais, que eu vou deixar o espaço então para a sua conclusão, né, da fala. A senhora falou de algumas bandeiras, pautas e defesas, e tem alguma área ou setor que mais te preocupa, que a senhora vai dar prioridade nesse período de campanha, ou se, caso eleita, vai ser um dos primeiros focos de discussão? O meu primeiro foco realmente vai ser a questão da saúde, porque eu tenho recebido algumas reclamações. Por exemplo, o tempo de espera para um exame mais detalhado. Uma pessoa me disse assim que ela fez uma consulta num posto de saúde e ela precisa fazer uma biópsia, porque talvez seja câncer de pele. Faz 2 anos que ela fez a solicitação. Então, eu me preocupo, 2 anos. Nesse tempo, a pessoa pode realmente contrair a doença e talvez morra. É um tempo de espera muito grande. O que está acontecendo nessa questão? Será que está faltando especialistas em Chapecó? Eu estou preocupada. Então, a área da saúde, eu me preocupo bastante. Como eu te falei, da educação, a segurança. Porque eu penso que, quando o vereador é eleito, ele não pode defender só uma pauta. Sabe? Me pedir assim, Su, faça as tuas pautas. Mas eu acho que o vereador ele tem que se preocupar com a cidade toda, no total. Se preocupar com os bueiros, se preocupar com a saúde, com a educação, com a segurança. Então, eu acredito que ele precisa estar envolvido em todas as áreas da cidade. Não pode focar só nos animais, nos idosos, nas crianças. Então, eu penso que tem que ser no geral. Não tem uma coisa específica. São várias.
Suneli, para fecharmos então essa conversa, deixa o espaço aberto então para suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, obrigado por me ouvir. E eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição para a Câmara dos Vereadores. Gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais. Meu nome é Suneli Zanotelli. Ouçam minhas propostas, acompanhem a minha vida, olhem meu passado através do Facebook e Instagram, vocês conseguem ver. Façam uma análise da minha vida. Se vocês acham que eu sou capaz, que eu posso estar lá, então eu convido vocês a votar em mim. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Nós que agradecemos novamente, Suneli, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Esta foi a candidata a vereadora em Chapecó pelo PL, a Suneli Zanotelli, que falou um pouco mais sobre as suas propostas e defesas de campanha, além de outros assuntos da política de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!